Tudo bem? Meu nome é Rosa Nogueira, eu sou uma mulher negra de cabelos crespos e pretos, tenho olhos pequenos, castanhos e amendoados e estou muito feliz por estar aqui, olha, nessa sala linda, colorida e aconchegante da Multirio. Olha, você já ouviu falar em Momos? Ah, lembrou do Rei Momo? Sim, então, o Rei Momo você já ouviu falar, né? Aquela figura do carnaval. Então, mas você sabe da onde surgiu essa figura do Rei Momo? Bom, esse nome Momos vem de uma deusa da mitologia grega que era uma deusa da brincadeira, do sarcasmo, da ironia. Essa deusa, ela tinha uma figura segurando de um lado uma máscara e de outro uma boneca, assim, mostrando esse espírito brincante. E ela era bem ousada. Lá no mundo dos deuses gregos, ela desafiava todo mundo e se metia com a criação de cada deus. Abusada, bem brincante. Ela teve a ousadia de dizer que a Afrodite, a deusa do amor, ela era apenas uma mulherzinha que andava de sandálias, batendo, arrastando e falando bobagens, uma tagarela. Disse isso. Desafiou Zeus, dizendo que a Afrodite era só isso. E que Pandora tinha sido uma criação mal feita. Porque a Pandora, ela era aquela da caixa de Pandora que a gente já viu aqui. Pandora, ela era uma mulher que guardava um segredo no coração. E segundo Momos, tinha que ter uma porta nesse coração pra gente saber o que tinha dentro. Tava tudo errado. Ela era abusada e dava pitaco em todo mundo. Disse também que Poseidon era apenas tinha criado mal feito, um touro com chifres, e que isso estava muito ruim. Ela se metia na criação e na vida de todos os deuses. Ela fazia uma verdadeira arruaça nos deuses da mitologia grega. E ainda teve a audácia de contar que Zeus traía Hera. Bom, toda essa falação deu num castigo. Foi castigada e expulsa do Olimpo. Mas depois Zeus se arrependeu e acabou pedindo ajuda dessa irônica deusa para ajudar os homens ali. Ele precisava, o mundo estava muito cheio, estava muito povoado e ele precisava diminuir a quantidade de pessoas. Aí ele lembrou da abusada, irônica, a deusa da ironia, da brincadeira, chamou para que ela desse uma ideia. E aí ela deu a ideia de Zeus criar uma mulher, Helena, que fizesse todos os deuses brigarem, todos os povos brigarem, que ela fosse encantadora, charmosa e que todo mundo brigasse por ela. E através dessa ideia surgiu a Guerra de Troia. E aí Momos voltou ao convívio com os outros deuses. Bom, os mitos gregos, como a gente já viu, eles eram explicações criativas para as transformações sociais e morais. Era uma forma deles educarem os povos e uma forma bem interessante de se passar a história, né? Então, essa história é bem criativa e mostra uma inspiração do nosso Rei Momo. Essa figura satírica, brincante, sim, se inspira lá. Mas não somente nela, na Momos, na deusa mitológica grega, mas também na Roma Antiga, pegaram essa figura de... Porque você vai falar assim, como assim era uma mulher, por que virou Rei Momo? Então, lá na Roma Antiga, juntaram a imagem de Momos com a de Comos e virou uma imagem, um outro deus, e virou uma imagem masculina, que é hoje a inspiração do Rei Momo. Interessante, né? Tudo tem uma explicação e um porquê. E olha, vocês perceberam que lá na mitologia grega eles usam a ironia dela como uma lição? Tudo virou um caos, porque ela deu essa sugestão e o Zeus seguiu a sugestão e deu origem à Guerra de Troia. E que confusão, mas se ela estava ali para brincar, por que levar a sério? Não era para levar a sério. Às vezes a gente faz uma ironia e causa um transtorno enorme. Aconteceu isso no teu grupo de zap da família? Você fez uma brincadeira e deu uma confusão. Não conta. Não espalha. Às vezes a gente faz uma ironia e causa um grande transtorno. Bom, se a gente pensar lá na mitologia grega, a ironia foi ruim, né? A Guerra de Troia. Se a gente pensar aí no teu zap, também. Mas se a gente pensar na ironia, na literatura,
Olha, ela é bem interessante. Contamos aqui diversas histórias de Machado de Assis. A ironia de Machado de Assis é bastante famosa. E para que serve a ironia na literatura? Olha, quando aparecem trechos irônicos em contos e histórias, sabe o que acontece? A gente abre a nossa compreensão para a figura de linguagem. E o que é figura de linguagem? É quando uma frase, uma determinada expressão tem diversos sentidos. Isso é muito bom. Isso é muito bom para ampliar a nossa aprendizagem, porque se a gente pensar bem, na vida, o que a gente mais usa é esse tipo de interpretação. Esse tipo de interpretação vai te ajudar a compreender as intenções dos escritos aí de noticiários, em conversas, vai te ampliar a sua interpretação de mundo. Então, ironia em trechos de textos literários é muito legal. Exercita a sua ampliação de compreensão de mundo, sua ampliação de variação de entendimento, de texto. É bem legal. Aqui nós conhecemos e lemos e contamos diversas histórias cheias de ironia. Então, olha pelo lado bom. Momus fez uma verdadeira arruaça na mitologia grega, mas a ironia te ajuda a ficar um pouquinho mais inteligente. Se você usar com bastante sabedoria, você não vai aborrecer ninguém e ainda vai conseguir ficar cada vez mais inteligente. Gostou? Então, cria uma história aí inspirada no Momus, porque, olha, os gregos, eles usavam bastante figuras de linguagem e você pode usar também na sua vida. Bom, se você gostou, lê essa e outras histórias no aplicativo Rio Educa em Casa e volta, porque a gente continua, tem aula toda semana. Um beijo, até semana que vem.